Fala galera, vamos falar um pouquinho sobre Clube Atlético Mineiro. Vamos falar um pouquinho de alguns assuntos, tá? Primeiro, 2 jogadores voltaram pro jogo contra o Mirassol amanhã, que o Atlético precisa ganhar. É necessidade, tá? Precisa ganhar. Segundo ponto, o Atlético tem um novo coordenador de futebol. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E terceiro ponto, Everson não está na seleção brasileira ou não ser cogitado é um dos maiores absurdos do planeta Terra neste momento, tá bom? Vamos falar e desvendar esses assuntos agora, tá bom? Antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, rumo a 40 mil inscritos, galera, quase batendo essa marca, menos de 1000 pessoas, conto muito com o apoio de vocês, se vocês puderem dar essa moral aí, vai ajudar demais o crescimento do nosso trabalho. Eu queria muito ouvir de vocês aí. Pretendo voltar com as lives, pretendo fazer algumas coisinhas extras aí, mas vou lançar algumas coisas no canal após a Copa, porque senão vai embolar tudo, tá? Só pra vocês saberem aí, pra quem já está seguindo a gente diariamente, tá? Vamos lá. Primeiro ponto. O Guilherme é o novo coordenador técnico do Clube Atlético Mineiro, né? O Guilherme é o novo coordenador técnico do Clube Atlético Mineiro, um cara que é ídolo, o 8º maior artilheiro da história do Atlético, um dos meus primeiros ídolos de infância. Porra, adorava imitar o Guilherme jogando bola, jogava bola pra caralho, um absurdo. E o que eu tenho pra falar pro Guilherme, né? A verdade é que o Atlético necessitava de um coordenador técnico e o Guilherme vem pra esse cargo. O Atlético necessitava de alguém pra cuidar do vestiário, alguém pra blindar esse vestiário, ter o dia a dia com os atletas. Claramente o Paulo Brax não é isso, gente. Claramente o Paulo Brax, a relação deles, os atletas, não é tão perto. E o Atlético precisa de uma relação próxima, uma relação agregadora, precisa de um cara que viveu o vestiário, viveu o futebol e que sabe o que é Clube Atlético Mineiro, porque o Guilherme sabe o que é Clube Atlético Mineiro. Acho que também, por ele ter sido técnico, ele vai ter uma outra visão de saber como é que o jogador se comporta, de saber que o jogador tá de corpo mole, não tá, de saber que o jogador não está gostando de alguma coisa do trabalho do Barba, ou se precisa de um carinho, tá perto, trocar uma ideia, estar próximo, né? Eu acho que esse trabalho é um trabalho muito importante, pouco valorizado no futebol, mas necessário. E o Atlético claramente tem um rompimento entre jogadores e treinador com a diretoria. Então, esse elo é o Guilherme chega para ocupar esse posto. Boa sorte para ele, espero que seja bem sucedido. É difícil falar, eu acho que ele nunca fez essa função no futebol, né? Então, realmente vai ser uma caixinha de surpresa. A verdade é que o Atlético necessitava de alguém para essa função e ele vem para suprir essa carência. Então, tomara que dê tudo certo. Segundo ponto. Amanhã o Atlético joga contra o Mirassol é uma excelente equipe, né? Não tá vivendo bons momentos, mas é um time muito bem treinado, é um time chato, um time arrumadinho, que tem melhorado nos últimos jogos e manteve o Guanais, não mandou o Guanais embora. O Mirassol sabe que a sua luta é para brigar para não cair. Um time que tem somado pontos, mas o Atlético precisa vencer esse jogo, gente. Sábado, né? Amanhã precisa ser jogo da vida, da raça, conseguir 3 pontos importantíssimos pro Atlético ir a 21 pontos, faltar 24 e ir aos poucos galgando esses pontos. O Atlético vai jogar ainda contra Corinthians e Vasco, só que serão jogos fora de casa, e eu acho que o Atlético faz no máximo 2 pontos. Eu duvido que o Atlético vai ganhar um desses 2 jogos. Tem muita dificuldade de jogar em São Januário, tem muita dificuldade de jogar em Itaquera, então o máximo 2 pontos. Então se o Atlético ganhar amanhã 5, o Atlético vai a 23. Essa é a minha projeção, que a projeção até positiva, então tem que vencer. Amanhã tem que vencer, um jogo difícil, um jogo em casa, já tem 12 mil ingressos vendidos. E o Atlético conta com 2 novidades. Para amanhã, o Bernard, que ficou fora do último jogo pelo pisão, né? Machucou contra o Botafogo, ficou fora do último jogo da Copa do Brasil. E o Juan Tressoldi, que não jogou nenhum dos 2 jogos, também voltam para essa partida contra o Mirassol. 2 caras importantíssimos, 2 caras que vinham sendo titular do time, 2 caras que o Barba confia demais. Então eu acho que é uma coisa muito positiva olhando para esse lado. Acho que o Atlético deve ter Coelho, aí tem que ver se vai ter Vitor Hugo ou não, que já estava treinando. Então vamos ver. Tomara que o Atlético consiga a volta desses jogadores, porque são jogadores muito importantes e necessários para o andamento, para o prolongamento da equipe dessa temporada. E jogadores que são de hierarquia, como a gente fala. Hoje, hierarquia técnica, infelizmente. Mas o Bernard já é um cara conhecido no clube, um cara que tem um histórico muito grande no Galo, um cara que tem mais de 200 jogos com a camisa do Atlético, é campeão da Libertadores, é um cara importantíssimo, mas é um cara que estava sendo desgastado nos últimos tempos e tem feito até uma boa temporada até aqui. Com o Barba confia muito no jogador, confia muito no atleta. Acho que tem um desgaste muito grande físico aí do Bernard, do Juan também, mas eu acho que o Atlético precisa desses 3 pontos, então tem que conseguir a vitória. Amanhã é dia de vencer, convencer e respirar.
Tá certo? E vamos falar do Everson, cara. O Everson, pra mim, é um dos maiores jogadores mais subestimados do Brasil na atualidade. Um cara que é muito trabalhador, muito seguro, um cara que falha muito pouco, né? Um cara que é ídolo do Atlético, um dos maiores goleiros da história do Atlético, vai bater já 400 jogos pelo Atlético. Um cara que tomou muito poucos gols comparado a outros grandes goleiros no Atlético. E um cara que a gente tem que falar que é decisivo. Por que decisivo? Decisivo só nos pênaltis, Matheus? Não, decisivo em tempos normais também, participando de grandes jogos com defesas difíceis, sempre muito seguro, um cara que o atleticano não tem o que reclamar, né? A verdade é essa, é um cara muito importante e muito decisivo em pênaltis. Desde que ele chegou ao Atlético em 2020, são 21 pênaltis defendidos. É o jogador que mais defendeu pênaltis e o segundo é Neneca e Cássio com 18. Então, desde 2020, que todo mundo já era profissional aí. Então, o recorte é muito grande. Em 50 pênaltis, o Everson não tomou gol em 40% dos pênaltis. Então, 40% das vezes essa bola ou foi pra fora ou ele pegou, ou bateu na trave. Então, um cara muito vitorioso, um cara que é muito importante e que também bate pênalti, que finaliza bem, que muitas dessas classificações ele fez o gol e pegou o pênalti. Quantas vezes a gente viu ele pegar e bater, né? Então, assim, isso é muito importante pro atleticano, em momentos importantes de Libertadores, em momentos importantes de Sul-Americana, em momentos importantes de Copa do Brasil. Então, um cara que sempre tá presente, não só na história do Atlético, mas eu acho que na história do futebol brasileiro. Um cara que é muito marcado, porém, sobre seleção brasileira, eu acho que, assim, eu nem tô pedindo pra ele ser o terceiro goleiro, mas, assim, se o Everson, que vem fazendo essas temporadas absurdas, não está nem na pré-lista, eu acho uma loucura. Eu acho uma loucura o Everton tá, uma loucura o John tá. O Everton não tá tão bem, o John nem joga, né? E aí a gente pode entrar em outros. O Hugo Souza falha mais que o Everson, e eu acho o Everson um goleiro mais confiável. Eu acho que o Hugo Souza pode ter até mais potencial, mas acho o Everson mais confiável. Acho que o que coroa para Bento e Ederson está na frente do Everson e do Hugo Souza, por exemplo. Eu acho que é muito questionável essa decisão, porque é uma decisão técnica, sim, mas o Bento não tá bem. O Ederson não tá bem. Ambos vêm falhando frequentemente, isso vem sendo um problema na seleção brasileira. O fato é que é pouco olhado para Minas Gerais. O Fábio ficou mais de 10 anos aqui, sequer foi chamado. O Vitor teve que fazer milagre atrás de milagre para ser chamado. Então, quando a gente olha esse tudo, tem muito mais do que só futebol, é muito mais só que qualidade técnica, né? A verdade é essa, e eu acho que a gente tinha que olhar um pouco mais para outros polos do que só Rio e São Paulo, para entender que futebol também é jogado em outros lugares, e isso é importante. Muita gente vai falar que é só mimimi, mas a verdade é essa, né? O que coroa pro Léo Jardim ser cogitado em algum momento, o que coroa pro Fábio agora ser cogitado, pro John que ficou no Botafogo, pô... Enfim, muitos jogadores mais constantes e melhores que eles nunca foram cogitados, mas os grandes centros é onde acontece o debate da mídia. Essa é a verdade. E o Everson é um vitorioso independente disso. Ele não tem que se provar mais nada pra ninguém, porque ele já é muito grande, já é muito pica e já é muito constante durante muito tempo. Fechado? É isso. Queria ouvir de vocês o que vocês acham. Deixa aqui nos comentários e vambora, vamos ver se o Galo ganha amanhã. Tamo junto, gente. Se inscreve no canal.